A história de hoje começa com algo que ninguém vê, e mesmo assim você sente. Não é uma mensagem, não é um som, nem uma memória. É como um bilhete dobrado dentro do seu peito. Você não lembra quando ele foi colocado aí, mas agora ele pulsa. E o curioso é que você só percebeu porque hoje decidiu escutar um silêncio diferente. Antes da gente mergulhar nessa história, se esse tipo de conteúdo toca você de alguma forma, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever. E me conta nos comentários, de onde você está ouvindo? Que horas são aí? Agora vamos começar a jornada desta noite juntos. O convite não chega com palavras. Ele escorre pela nuca como aquele arrepio que vem sem explicação e te faz virar o rosto. Há um sussurro que não usa voz. Algo te chama. E você sabe, não dá para ignorar. Você está sentado, talvez no sofá, talvez no ônibus, talvez em frente a uma tela qualquer. Mas por dentro, uma porta aparece. Ela não está lá fora. Ela é dentro. E isso te intriga, porque não é comum notar essas portas internas, muito menos querer atravessá-las. Hoje, no entanto, você se levanta. Metaforicamente ou não, algo dentro de você caminha. Porque você entende, ou quase entende, que é hora de visitar um lugar que você mesmo trancou há muito tempo. O chão é de madeira antiga, que range com seus passos, e isso é estranho, porque você não lembra de já ter estado aqui. Ainda assim, há uma familiaridade quase irritante, como quando você reencontra alguém que jura conhecer, mas o nome escapa. O ar é morno, e tem cheiro de coisa guardada, coisa que ficou esperando por anos, talvez décadas. Você entra num corredor sem fim. As paredes parecem feitas de sonhos antigos, têm texturas de lembranças que você tentou apagar. Em cada passo, você ouve vozes que não vêm de lugar nenhum. Algumas parecem suas, outras são versões suas que você esqueceu. É como se todas elas estivessem tentando te dizer algo ao mesmo tempo, mas com pressa demais para que se entenda qualquer coisa. Você hesita. Claro que hesita. Você pensa em voltar. Eu sei que pensa. Mas voltar para onde? Você nem sabe de onde veio. E olha, eu entendo. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, quase me convenci de que era loucura continuar. Mas continuei. E acho que você também vai continuar. Porque no fundo, há algo aqui que você precisa, e sempre precisou. Uma luz fraca se forma lá na frente. Não é uma luz elétrica. É como o brilho da lembrança de um pôr do sol que você não viveu, mas sente saudade mesmo assim. Quando você se aproxima, percebe que essa luz vem de uma fresta, uma porta entreaberta, e atrás dela, silêncio. Mas não um silêncio vazio, um silêncio que escuta. Você empurra a porta com cuidado, e ela cede sem esforço. Do outro lado, existe um salão. Não há móveis, não há janelas, mas há espaço, muito espaço. Um eco que não assusta, um teto alto feito de pensamentos. As paredes parecem mudar de forma sutil conforme seus olhos se demoram nelas. O chão brilha como se fosse molhado, mas está seco. Ali, tudo parece ao mesmo tempo conhecido e misterioso. É nesse salão que você percebe. Você não está sozinho. Eles começam a aparecer. Primeiro como sombras. Depois, com formas, mas não formas comuns. Eles são você. Mas cada um representa algo que você deixou para trás, algo que não teve coragem ou tempo de encarar. Emoções, sentimentos, fragmentos de quem você foi e de quem tentou não ser. Eles não falam ainda, só te olham, como se estivessem esperando você lembrar os nomes deles. Você sente o coração bater diferente. Não é medo exatamente. É uma estranheza elétrica, um frio que sobe devagar misturado com uma leve urgência, porque agora que chegou aqui, uma parte sua entende que vai ser difícil sair do mesmo jeito. O primeiro que se aproxima não é o mais forte, nem o mais chamativo, é só o mais impaciente.
Seus olhos brilham, mas seu rosto está cansado. Ele para na sua frente. Não diz nada. Só te encara como quem diz: demorou. Você ainda não sabe o nome dele, mas vai saber. Todos vão se apresentar, ao modo deles, e cada um carrega algo que você precisa ouvir, mesmo que doa, mesmo que irrite, mesmo que você não esteja pronto. Mas a verdade é, você está aqui. E isso por si só já é um começo. Você sente que alguma coisa foi destravada. Lá dentro, como se por um momento, todas as partes de você tivessem dado um passo para frente. E você se vê como anfitrião de uma reunião que nunca foi marcada, mas que sempre esteve destinada a acontecer. A sala respira com você. Há um murmúrio no ar. Eles se aproximam mais um pouco. E você sente, no fundo do estômago, que cada um deles guarda uma história e que essas histórias são suas. A primeira emoção vai falar, mas antes disso, você precisa sentar. A cadeira está ali, no centro do salão, esperando por você. Ela não é bonita, mas é firme, como aquelas verdades que ninguém gosta de encarar, mas que sustentam tudo. Você senta, e então o salão fecha as portas por dentro. Você está sentado. É estranho dizer isso, eu sei. Mas aqui, sentado nesse salão sem nome, você não apenas ocupa um lugar, você é o lugar. Cada canto dessa sala ecoa algo seu. E o mais curioso é perceber que o silêncio que antes escutava, agora te observa. Eles estão ao seu redor. As emoções esquecidas. Nenhuma parece agressiva, mas todas carregam uma presença densa. São como personagens de um filme que você pausou há anos e agora retomou bem no meio da cena. A luz muda, sutilmente, sem fonte. E então uma delas se move. A raiva. Você a reconhece antes mesmo dela dizer qualquer coisa, porque você já sentiu o calor dela no rosto, o tremor nas mãos, o aperto nos maxilares. E, no entanto, agora, ao vê-la, você percebe que ela é muito menor do que imaginava. Quase magra, o rosto pálido, os olhos vermelhos, não de fúria, mas de cansaço. Ela se aproxima com passos secos. O som de seus pés parece estalar direto na sua nuca. E então, para, de frente para você. Achei que nunca mais ia me chamar, ela diz. Você não responde, não sabe se pode ou se deve, mas ela continua como se precisasse despejar tudo o que guardou em silêncio. Você me trancou, me escondeu, me apagou como se eu fosse um erro. A voz dela não é um grito, é quase um choro engasgado, mas eu só queria te proteger. Você sente o corpo esquentar, a garganta seca, a memória puxa cenas rápidas, gritos presos, vontades engolidas, portas fechadas com força. Aquelas palavras que você nunca disse e que agora te assistem, sentadas na plateia do tempo. A raiva te olha, não com ódio, mas com uma espécie de mágoa digna. Eu nasci quando você era pequeno, lembra? Aquela vez que tiraram algo seu e você não pôde reagir. Eu fui criada ali, quando engoliu o choro, quando apertou os punhos por baixo da mesa. Eu estava lá. Você desvia o olhar. E é nesse momento que eu me vejo em você. Porque quando encontrei minha própria raiva, também não consegui encará-la de frente. A gente aprende cedo que ela é perigosa, que deve ser evitada, mas nunca nos ensinaram que ela, quando ouvida, também sabe proteger. Também sabe dizer, chega. O problema, ela continua e agora mais calma, é que você só me deixava sair quando já era tarde demais, quando tudo já tinha fervido e eu não sabia mais o que fazer além de explodir. E aí você me culpava, me odiava e me trancava de novo. Você sente algo estalar dentro de si, como se uma rachadura antiga começasse a se abrir. Eu não sou vilã, diz ela. Eu sou só o aviso. Essa frase fica como uma tatuagem interna. Porque ela tem razão. Quantas vezes você ignorou o desconforto, o incômodo, o limite ultrapassado? Quantas vezes deixou o não preso na garganta até ele virar um sim forçado? E quando ela se foi, quando você tentou viver sem ela, o que sobrou? Silêncios engolidos, relações desiguais, uma constante vontade de gritar que nunca virou som.
Ela se aproxima mais. Pega sua mão. É quente, mas não queima. Eu não vim para te ferir. Eu vim para lembrar que você também importa. Você não sabe como responder, mas de repente se lembra de uma cena. Algo bobo. Uma fila no mercado, uma injustiça pequena, um limite atravessado. E você, parado, fingindo que não doía, fingindo que não importava. Talvez ela tenha nascido de novo ali também. Você começa a entender que a raiva que está à sua frente não é aquela explosiva que destrói. É a raiva contida, que virou tensão no pescoço, dor de cabeça, boca seca, insônia. E agora, ela está cansada. Eu só quero um lugar, diz ela por fim. Não no volante, mas no banco da frente, ao menos, para poder avisar quando as coisas passarem do ponto. Você sente o peso dessa proposta. Ela não quer mandar, só quer existir. E pela primeira vez você se vê dizendo, mesmo que em pensamento, desculpa por ter te deixado sozinha. A raiva sorri, um sorriso triste, mas aliviado. Obrigado por me ver, ela diz, virando-se devagar, indo em direção à penumbra onde as outras emoções aguardam. Você fica ali, com a mão ainda quente, com o peito aberto, com uma compreensão nova que pulsa como um eco bom. E nesse momento, algo dentro de você muda. Não muito, só o suficiente para abrir espaço. Talvez seja isso que ela queria, afinal. O salão permanece em silêncio, mas não é o mesmo silêncio de antes. Agora ele pulsa, vibra como um lugar que acabou de ouvir uma verdade guardada há muito tempo. A raiva já voltou para seu lugar. Não sumiu, apenas recuou, com a dignidade de quem foi, enfim, reconhecida. E então, do canto mais escuro da sala, surge uma nova presença. Você não ouve seus passos, você sente. É um frio súbito. Um arrepio que não vem da pele, mas do pensamento. A sensação de que algo invisível acabou de sentar ao seu lado sem pedir permissão. E quando você vira o rosto, ele está lá. O medo. Ele não se apressa, não se impõe. Só chega, devagar, encurvado. Parece mais velho do que o tempo. As roupas gastas, o olhar fugidio, como quem carrega um fardo tão antigo que esqueceu o que era antes dele. Você já viu esse rosto, nos olhos arregalados que você fingia não ter, no nó na barriga antes de certas decisões, nas desculpas que você inventou com perfeição. Ele não fala de imediato, te observa com pena. Não pena de você, pena por ter sido o escudo que mais apanhou. Achei que nunca mais me chamaria, ele diz, com uma voz tão baixa que parece interna. Mas aqui estou. Você quer dizer algo. Agradecer, talvez, ou pedir desculpas. Mas é difícil se comunicar com alguém que te conhece por dentro, mais do que você gostaria de admitir. Você sempre me achou fraco, ele continua. Mas eu fui forte, muito forte, porque você me fez ser assim. É verdade. Desde cedo, você aprendeu que o medo era coisa de gente frágil. Então você o trancou num porão emocional e fingiu que coragem era o contrário dele. Como se coragem fosse ausência de medo, e não a convivência com ele. Ele anda ao seu redor, como quem inspeciona uma casa antiga. Passa os dedos pelas paredes invisíveis da sua história. Eu te salvei de cair de prédios, de atravessar ruas sem olhar. Fui eu quem te fez frear antes de falar o que não devia. Fui eu que evitei que você perdesse amigos, empregos, dentes. A cada palavra, você se lembra de quando hesitou. E não é uma lembrança ruim. Na verdade, algumas dessas pausas foram mesmo preciosas. Foram freios que evitaram desastres. Mas o problema, agora você percebe, é que ele começou a frear tudo. Em algum momento, diz ele, você me deu poder demais. Eu passei a escolher por você, e isso me destruiu, porque eu só queria proteger. Mas acabei te impedindo de viver. Você baixa os olhos. É impossível negar. Quantas oportunidades você deixou passar? Quantas pessoas você deixou de conhecer? Quantos caminhos nunca tentou porque o medo falou mais alto? E não porque ele gritava, mas porque você abaixava o volume de tudo o resto para ouvir só ele. Você fez de mim o rei de um castelo vazio, ele diz. A imagem te pega.
Dói. Você se lembra dos planos que não se concretizaram, dos "e se" que te assombram de madrugada, do talento que você nunca mostrou, da viagem que adiou, do amor que não declarou. E então ele te encara. Eu não quero ir embora, nunca quis, mas eu não aguento mais carregar tudo sozinho. O que ele está dizendo é que também precisa de você. Essa parte talvez você nunca tenha pensado. Que o medo também se cansa. Que carregar seus receios, suas paranoias, suas suposições doloridas, esgota. Que viver o tempo todo como se algo terrível estivesse para acontecer é um peso brutal. Se você me deixar ser o que eu sou, ele propõe, eu prometo não gritar, só te aviso. E deixo você decidir. A proposta é simples, mas é quase revolucionária, porque aceitar o medo como conselheiro e não como carcereiro muda tudo. Você respira, longo, firme, como se puxasse de volta partes de si que estavam congeladas. Quando foi que você nasceu? Você pergunta. Ele sorri, um sorriso torto, gasto. Quando você teve seu primeiro pesadelo? E você lembra, era criança, acordou assustado, correu para os braços de alguém. E não teve julgamento, só acolhimento. O medo ali era legítimo, permitido. Depois, o mundo foi endurecendo. E você também. O medo se aproxima, pela primeira vez sem se esconder. Pousa a mão sobre o seu ombro. Ela é fria, mas não gélida. Um toque de alerta, não de pânico. Me mantenha por perto, ele diz, mas não me dê a chave da casa. Você assente, e isso basta. Ele se afasta. Devagar, como chegou, e se mistura de novo às sombras. Você agora sente algo curioso. Alívio, porque você percebe que o problema nunca foi sentir medo. Foi deixar o medo decidir tudo. E agora, algo se abre dentro de você. Um espaço pequeno, mas promissor. Um lugar onde talvez a coragem possa, enfim, entrar. O salão respira com você. Depois da raiva e do medo, o ar parece mais denso. Não mais pesado, mas mais profundo. Como se algo lá dentro soubesse que esse reencontro vai continuar, queira você ou não. E, ao mesmo tempo, existe uma parte sua que já não quer fugir. Talvez porque comece a entender. Ignorar o que sente é o que mais te afasta de si mesmo. A próxima figura surge com uma leveza silenciosa. Não há barulho, nenhum som anuncia sua chegada. E mesmo assim você sabe que ela sempre esteve ali. Melancolia. Ela não se aproxima com pressa. Anda devagar, arrastando os pés como quem não quer incomodar, mas tampouco pretende ir embora. Usa roupas largas, tons acinzentados, nada nela é chamativo. Mas ainda assim, quando ela passa, o ar ao redor muda. As cores desbotam levemente. O tempo parece desacelerar. Você a observa se aproximar e sente aquela sensação familiar. Não é tristeza exatamente. É um tipo de saudade sem causa. Uma nostalgia de algo que nunca aconteceu. Um peso leve, mas constante, como uma música em tom menor que toca no fundo dos seus dias. Ela para diante de você. Sorri. Um sorriso pequeno, quase triste, mas gentil. Você nota as olheiras, a postura um pouco encurvada, os olhos que enxergam longe, como se vivessem mais no passado do que no presente. Achei que fosse me expulsar, como sempre faz, ela diz com uma voz suave. Mas hoje me deixou entrar sem resistência. Você engole seco, porque ela tem razão. A melancolia nunca chegou gritando, nunca te derrubou de vez. Ela sempre veio em silêncio, entre um café e um pensamento solto, entre uma risada e aquele vazio logo depois. E você sempre tentou espantá-la com distrações, com compromissos, com promessas de amanhã eu fico bem. Não é que você não me veja, ela continua, é que você me considera inútil, como se eu só servisse para estragar seus dias bons. Você olha para ela com uma pontada de culpa, porque talvez tenha sido exatamente isso. A cada vez que ela apareceu, você correu. Tentou transformá-la em algo mais fácil de explicar. Tristeza, tédio, preguiça disfarçada de cansaço. Mas agora, sentado diante dela, você percebe. A melancolia não quer te prender. Ela quer ser escutada.
Eu sou feita das suas pausas, ela diz abaixando o olhar. Eu nasço nos intervalos, quando você para de correr atrás de tudo e, de repente, se ouve. Acha isso ruim? Você não sabe como responder. Porque, de fato, às vezes a presença dela te fez escrever. Outras vezes refletir, pensar em pessoas que você ama. Ou lembrar de momentos simples, como um abraço antigo, o cheiro de chuva, um domingo qualquer com cheiro de bolo e ausência. Eu sou a curvatura da sua alma, ela diz, a dobra. O lugar onde você sente o que não cabe em palavras. Ela se senta no chão, bem à sua frente, como se quisesse apenas conversar, sem pressa. Você tenta me evitar como se eu fosse uma doença, mas olha bem, quantas vezes eu fui a única que ficou com você quando o resto do mundo sumiu. Você se recorda de noites em que todos dormiam e você ainda estava acordado, com a mente cheia, os olhos umedecidos, o peito apertado, e ela sempre ali, sem fazer barulho, só estando. Eu não vim para te arrastar, diz. Eu vim para lembrar. A frase te pega no meio do estômago. Porque sim, a melancolia tem memória. Ela é feita de lembranças, mas não das espetaculares. Ela carrega aquelas pequenas, que ficaram nas dobras do cotidiano e que um dia você deixou para trás. Você se vê lembrando de alguém que nem está mais por perto, de um lugar da infância, de uma música que ouvia sem perceber, de um cheiro, de um gesto, e a melancolia sorri com ternura vendo tudo isso passar pelos seus olhos. Se você me escutar, ela diz, eu posso te ensinar a viver com mais profundidade, a não fugir tanto da sua história. Você percebe que ela não quer te paralisar. Ela só não quer ser ignorada. Posso continuar sendo um canto da casa, ela propõe. Um daqueles quartos que você visita às vezes quando precisa lembrar quem é. Você pensa por um momento e entende que talvez o problema nunca tenha sido a presença dela, mas o espaço que você deixava que ela ocupasse. Quando ela virava tudo, sim, doía. Mas quando era só uma visita breve, ela trazia sentido. Trazia poesia. Você se levanta da cadeira, dá um passo à frente e, pela primeira vez, se senta ao lado dela no chão. E os dois ficam ali. Só isso, sem pressa, sem meta. A melancolia encosta levemente a cabeça no seu ombro. E você, dessa vez, não recua. Ela sorri. Assim está bom, diz. Agora eu posso descansar também. Você fecha os olhos e escuta bem no fundo do salão uma nova emoção despertando. Você ainda está ali no chão ao lado da melancolia. Ela não fala mais, mas permanece presente, como uma respiração lenta no escuro. E você sente que, de algum jeito, esse momento silencioso também é um tipo de conversa, uma que acontece sem palavras, mas que diz tudo. Então, de repente, o salão muda. Uma energia diferente invade o espaço, como se uma porta se abrisse dentro de outra porta. E ela chega. Alegria. Mas não como você lembrava. Ela não vem flutuando, nem em explosões de cor. Nada de fogos de artifício ou risadas escandalosas. Na verdade, ela aparece meio atrapalhada, como alguém que perdeu o horário de uma festa. Desculpa o atraso, diz, ofegante, ajeitando os cabelos desgrenhados. Tive dificuldades para encontrar o caminho de volta. Você a encara, e é inevitável. O coração amolece. Ela ainda carrega brilho nos olhos, uma energia viva, um tom de voz que faz até o silêncio sorrir. Mas há cansaço, uma alegria que já foi mais cheia de si, e que agora anda com mais cuidado. Eu sabia que um dia você ia me chamar, ela continua, sentando-se de pernas cruzadas à sua frente. Mas, olha, demorou. Você não sabe o que dizer, porque de todas as emoções talvez ela tenha sido a mais desejada e, paradoxalmente, a mais negligenciada. Alegria passa os olhos pelo salão. Nossa, tá bem cheio por aqui, né? Medo, melancolia, raiva. Uau! Nem lembrava que eles eram tão íntimos seus. Ela ri, e por um instante você também. E é nesse instante que você sente algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Não a euforia artificial, não o exagero de forçar estar bem, mas aquela leveza tímida que aparece quando você encontra um velho amigo
e sorri sem motivo. Você me procurava nos lugares errados, diz Alegria, agora mais séria. Tentava me encontrar nas conquistas, nas fotos, nas listas de afazeres cumpridos, mas eu nunca estive só lá. Ela se aproxima. Rei continua. Eu estive no cheiro do café, naquela música que você escuta sozinho no fone, no banho quente depois de um dia difícil. Eu estive quando você riu sem querer no meio de um problema, quando fez graça com algo que doía, só para sobreviver mais um dia. Você sente o peito esquentar, porque é verdade. Ela nunca foi embora de verdade. Só foi ficando escondida, sufocada, quase sem espaço entre as outras emoções mais densas que você alimentava sem perceber. Mas você me cobrava demais, ela diz. Me exigia perfeição. Queria que eu fosse um show pirotécnico constante. E eu sou só isso aqui. Ela abre os braços, mostra o rosto limpo, os olhos que brilham por pouco, as mãos desajeitadas. Ela é simplicidade, é espontaneidade, e você havia se esquecido disso. Fui diminuindo, confessa, porque achei que você só me queria se eu fizesse barulho. Você abaixa a cabeça e lembra de todas as vezes que se sentiu culpado por não estar feliz, por não conseguir sorrir o tempo todo, por não ser grato o suficiente. Você transformou a alegria numa obrigação e não num presente. Ela se levanta, dá uma giradinha leve, como se dançasse sem música, e depois para de novo. Eu sou feita de breves momentos, e isso não me faz menor, me faz preciosa. Você sente um nó na garganta, porque é exatamente isso. Alegria não é constante, e não precisa ser. Ela vem em ondas, em lampejos, em goles, e isso é o que a torna especial. Ela se aproxima mais, toca sua testa com um dedo. Eu nunca deixei de gostar de você, mesmo quando você achava que não merecia. Você fecha os olhos. Uma lágrima escorre sem força. Não é de tristeza, nem de dor. É só emoção, daquela boa, da que solta. E com os olhos ainda fechados, você sente o toque de algo leve em seu rosto, como vento, como um carinho, como uma memória boa voltando sem pedir licença. Alegria não diz mais nada, mas você ouve a risada dela ecoando ao fundo, brincando entre as paredes do salão. E por dentro, algo se acende. Uma chama pequena, tímida, mas que não apaga fácil. Você respira fundo, pela primeira vez em muito tempo, sem peso no peito, e percebe. Você pode chamar a alegria quando quiser. Ela sempre vem. Talvez não da forma que você espera. Talvez não na hora exata. Mas ela aparece. Com olhos brilhantes, roupas coloridas demais e um coração leve dizendo: "Oi, lembra de mim?" Você se levanta, ajeita os ombros e sente o corpo mais seu, como se ocupasse de novo um espaço interno que estava vazio havia tempo. E enquanto a alegria se afasta, pulando em passos quase infantis, você sente que algo vai mudar. Não lá fora, aqui dentro. A alegria já se foi, pelo menos por agora. Mas deixou no ar uma vibração leve, como se o salão inteiro tivesse sorrido por dentro. Você sente o resíduo dela em você, uma vontade suave de viver, de respirar melhor, de estar mais presente. Mas então, como um estalo seco no canto do salão, outra figura desperta. Você não a vê de imediato. É porque ela não quer ser vista. Ela sempre preferiu a sombra, os bastidores, os cantos onde ninguém olha de verdade. E mesmo assim, você a reconhece no instante em que ela olha para você. Culpa. Ela não se move com pressa, mas também não hesita. Caminha como quem foi convocada, mas não tem certeza se deveria estar aqui. Nas mãos, carrega papéis rasgados, lembranças tortas, palavras malditas, ou não ditas. Nos olhos, algo que dói só de olhar. Ela para diante de você. Não muito perto, não muito longe. Como se temesse invadir espaço, ou pior, como se tivesse certeza de que já invadiu demais. Eu pensei em não vir, diz. Achei que você não me queria mais por perto, você engole seco. Porque culpa é uma daquelas emoções que você não sabe ao certo se quer abraçar ou expulsar. Ela já te protegeu, sim, mas também te feriu. Já te manteve ético e também te prendeu no lugar.
Eu nunca soube direito o que fazer com você. Você murmura. Ela baixa os olhos, pega um dos papéis que carrega e mostra a você. Está rabiscado, sujo, parece uma lembrança deformada. Um erro mal resolvido. Você reconhece. E dói, porque é seu. Eu guardo isso há anos, diz ela, esperando que um dia você me deixe descansar. Você tenta entender. Culpa, no fundo, não quer punição. Ela quer alívio. Mas o problema é que você a alimentou por tanto tempo que ela virou uma voz interna. E não uma voz qualquer. Uma voz que sussurra nos momentos bons. Você não merece isso. Ou pior, você devia ter feito diferente. Às vezes, desculpa com a voz falhando. Eu só queria te proteger de ser uma pessoa ruim. Eu tentava te manter atento, ético, humano, mas fui ficando gigante, porque você nunca me ouvia de verdade. Você se lembra de momentos pequenos, bobos talvez, coisas que disse e se arrependeu, atitudes que doeram em alguém, silêncios que machucaram, ou até mesmo expectativas que você não correspondeu. E você deixou culpa tomar conta. Ela começou como lembrança útil e virou prisão emocional. Eu fiquei tão forte porque você me dava comida, ela diz. Toda vez que pensava em um erro antigo e dizia para si mesmo, isso nunca vai sair de mim. Eu crescia. Você quer dizer que está arrependido, mas ela levanta a mão. Eu sei. E isso já basta. Ela rasga um dos papéis. O som é seco, mas libertador. Como se algo antigo fosse, enfim, desfeito. Eu não vim aqui para te ferir, diz, com os olhos marejados. Vim para pedir desculpas por ter passado do ponto. Você sente algo dentro de si desmoronar e reconstruir ao mesmo tempo. Porque ouvir a culpa dizer me desculpa é o tipo de reviravolta que sua mente jamais esperava. Se você me deixar ocupar um espaço menor, ela propõe, eu posso te ajudar a crescer, te lembrar do que importa, e depois eu vou embora. Não para sempre, mas por um tempo, até você precisar de mim de novo. Ela estende a mão, e pela primeira vez, você a toca sem medo, sem raiva, só com compreensão. A pele dela é fria, mas é firme. Me promete que vai me chamar só quando for necessário? Ela sussurra. Você promete. Com sinceridade. E ela sorri. É um sorriso tímido, quase invisível. Mas há uma beleza ali, como se, mesmo carregando todos os erros, ela ainda acreditasse que você pode ser leve. Ela se vira para partir, e no momento em que seus passos se afastam, você sente o peito se expandir, como se um peso ancestral tivesse finalmente decidido levantar voo. E nesse instante, um ruído quase imperceptível acontece ao fundo. Não um som, mas uma vibração. Você vira o rosto e vê alguém que já estava ali desde o início, sentada, silenciosa, quase invisível. Você piscou tantas vezes para ela que acabou esquecendo seu nome, mas agora ela se levanta. Coragem. Ela não chega fazendo discurso, não carrega objetos, nem papéis, nem nada. Ela é leve, mas firme. Você não precisa me chamar, ela diz, como se estivesse lendo sua mente. Eu venho quando você se escuta de verdade. Você se espanta, porque de todas talvez a coragem fosse a única que você nunca soube onde ficava. Achava que era uma emoção grandiosa, barulhenta, cheia de poses e bravatas. Mas não. Ela é calma e está aqui. Coragem caminha até você com passos lentos, mas decididos. Não há pressa nem hesitação, e isso basta para que você sinta uma onda estranha subir pelo corpo, uma mistura de respeito e curiosidade. Ela não grita, não gesticula, não tenta chamar atenção. E ainda assim, parece maior que todas as outras emoções reunidas. Ela para diante de você, coloca as mãos nos bolsos e dá um sorriso quase cúmplice. Engraçado, né? Diz. Todo mundo passa a vida me procurando. Como se eu fosse um troféu, uma meta inalcançável. Mas eu sempre estive aqui. Você engole seco porque é verdade. De alguma forma, você sempre acreditou que coragem era algo distante, reservado para grandes heróis, para pessoas que saltam de paraquedas, enfrentam guerras ou mudam o mundo com gestos revolucionários. Mas olhando para ela agora,
você percebe que coragem é outra coisa, mais íntima, mais silenciosa, talvez mais simples, mas nem por isso menos poderosa. Ela se aproxima um pouco mais e fala baixo, quase como se fosse um segredo. Você achava que eu era barulho, mas eu sou silêncio. Sou aquele momento em que você respira fundo antes de dar um passo. Sou quando você fala o que precisa, mesmo tremendo. Sou quando você decide tentar de novo, mesmo cansado. Você sente um arrepio, porque se lembra de todos os momentos pequenos, tão pequenos que você nem chamava de coragem. Como quando pediu desculpas sem saber qual seria a resposta. Como quando se levantou da cama num dia em que tudo parecia pesado demais. Como quando decidiu continuar vivendo, mesmo sem motivo para acreditar que as coisas melhorariam. Eu estava ali, diz ela, e os olhos brilham. Sempre que você achava que não dava conta. Sempre que dizia para si mesmo, só mais um passo. Isso era eu. E então, você percebe algo ainda maior. A coragem nunca foi ausência de medo. Pelo contrário, ela sempre apareceu justamente quando o medo gritava mais alto. Eu não existo sem ele. Ela continua lendo seus pensamentos. O medo é meu irmão. Ele te alerta. Eu te movimento. E quando você entende isso, percebe que não precisa me esperar chegar. Eu sempre venho com o medo. A diferença é, quem você ouve primeiro? Você sente como se algo destravasse dentro de si, como se uma peça antiga se encaixasse pela primeira vez. Coragem sorri. Dá 2 passos para trás e abre os braços, como quem apresenta algo invisível. E sabe por que eu estava esquecida? Pergunta inclinando a cabeça. Porque você confundiu coragem com grandiosidade. Você acreditou que precisava conquistar o mundo para me ter. Mas eu nasço no pequeno, no detalhe, na escolha de hoje. Não lá fora, aqui dentro. Essas palavras batem fundo. Você pensa em quantas vezes adiou decisões esperando se sentir pronto, acreditando que coragem era ausência de insegurança, quando, na verdade, coragem sempre foi andar junto com ela. Você acha que eu grito, continua, mas eu só sussurro. E é por isso que às vezes você acha que eu não estou. Porque o medo grita, a raiva grita, a culpa grita. Mas eu sou só um fio de voz. E preciso que você escute. Ela toca seu ombro. É um toque firme, quente, vivo. E você percebe que não é uma promessa vazia. Ela está mesmo ali, pulsando no seu corpo. Quer saber o que eu mais amo em você? Ela pergunta, rindo de leve. É que mesmo quando duvida, você sempre me chama. Sempre. Quando levanta, mesmo cansado. Quando fala, mesmo com vergonha. Quando tenta, mesmo sabendo que pode falhar. Isso é tudo que eu sou. Você sente uma lágrima quente escorrer. Não é de tristeza. É gratidão. Por perceber que nunca esteve sozinho. Que mesmo quando tudo parecia desmoronar, algo em você insistia. Um algo chamado coragem. Ela dá um passo atrás, respirando fundo. Eu não vou embora, diz. Mas vou ficar quieta porque é assim que eu trabalho. Só lembra, sempre que sentir medo, procura por mim. Não lá fora, aqui. E então ela se afasta, caminhando até uma poltrona vazia. Senta-se ali, tranquila, como quem sabe que não precisa ser vista para estar presente. Você respira fundo. Pela primeira vez, não porque precisa, mas porque quer. E nesse silêncio cheio de significado, você percebe uma coisa curiosa. O salão ficou diferente, mais iluminado, mais espaçoso, como se algo pesado tivesse sido tirado das paredes, como se agora houvesse ar para que outras presenças surgissem, e como se ouvisse seus pensamentos. Uma sombra move-se lá no fundo. Você não sabe quem é, mas ela vem devagar, sem pressa, arrastando um manto que parece costurado com brilhos tênues, como estrelas apagadas. E conforme se aproxima, você sente a temperatura mudar. Não fica fria, nem quente. Fica profunda. Esperança. Mas não a esperança artificial, colorida demais, feita para Instagram. É uma esperança antiga, silenciosa, quase sagrada. Uma esperança que respira fundo antes de falar. Ela para a poucos passos de você e sorri.
É um sorriso que não promete tudo, mas promete algo. Um sorriso que diz: eu estou aqui, e isso já é muito. Você sente vontade de chorar de novo, porque talvez, no fundo, era ela que você mais queria encontrar. Esperança permanece ali em pé, como quem respeita o tempo de quem ainda está digerindo a própria existência. Ela não força a presença, só fica. E, curiosamente, é justamente isso que a torna tão real. Você sente como um calor calmo vindo do chão, como uma brisa quente no peito, que ela não está ali para salvar você, mas para te lembrar que ainda existe um depois. Ela se senta ao seu lado. Puxa o manto com cuidado para não pisar nele. Sorri de novo, dessa vez mais leve, quase cúmplice. Como se vocês compartilhassem um segredo antigo. Eu vim devagar, diz ela, porque já cheguei cedo demais antes. E você não estava pronto. Você engole seco, porque é verdade. Você já se agarrou à esperança com tanta força que ela quase virou ilusão, quase virou negação da realidade. E depois culpou ela, como se fosse problema dela ter prometido demais. Mas não era ela. Era você que não sabia o que ela era de verdade. Muita gente me confunde com expectativa, ela continua. Mas eu não sou isso. Eu sou a raiz, não a flor. Eu sou a parte invisível que continua crescendo mesmo quando parece que nada está se movendo. Você sente um nó na garganta, porque você lembra dos dias em que tudo parecia perdido, em que cada coisa dava errado e mesmo assim, por algum motivo que você não conseguia explicar, você continuava. Levantava, mandava mensagem, fazia café, pegava o ônibus, encarava o espelho. Era ela. Era a esperança, quieta, fazendo morada em algum lugar escondido da sua alma. Quando todo mundo vai embora, ela diz, olhando para o alto como quem ouve vozes que você ainda não escuta, eu fico. Só que às vezes fico em silêncio demais, e você pensa que sumi. Você acena devagar com a cabeça, porque sente exatamente isso. Nos dias escuros, você não a escutava. Mas, por algum motivo, não desistia. E era ela. Sempre foi. Não sou alegria, nem promessa. Não garanto que tudo vai dar certo, ela diz com honestidade crua. Mas eu garanto que vale a pena tentar mais uma vez. Você pensa nas vezes em que quis largar tudo, nos momentos em que pensou que seria melhor parar, encerrar, desistir. Mas seguiu, mesmo sem ânimo, mesmo sem energia, mesmo sem fé. Foi ela, esperança, segurando sua mão invisível, dizendo: mais um passo só, vai. Ela estica a mão agora, devagar, e você segura. Não há um choque, não há mágica, é só toque. E isso já é milagre o suficiente. Me deixe ficar, ela pede. Não para te anestesiar, mas para te lembrar que mesmo quando tudo parece igual, você está mudando. Você fecha os olhos e vê cenas, não grandiosas, simples, você rindo de uma mensagem, você olhando o céu distraído, você dizendo obrigado a alguém, você acordando com um pouco menos de dor, você entendendo algo que antes doía, você dizendo não, você dizendo sim, você respirando fundo, você mudando. Esperança sorri, como se soubesse que você estava vendo tudo isso. Eu não sou sobre amanhã, diz. Eu sou o que você faz com hoje. Essa frase entra em você como um sussurro que fica, como uma tatuagem emocional. Ela se levanta, não vai embora, mas se afasta. Vai para o fundo do salão e se senta ali como se quisesse te dar espaço para o próximo momento, para o que vem agora. E é nesse instante que todas as emoções, quase ao mesmo tempo, se movem. Você sente o salão mudar. A atmosfera se transforma. Não fica tensa, fica decisiva. Eles se reúnem. Raiva, medo, melancolia, alegria, culpa, coragem, esperança. Cada um ocupa seu espaço, como se sentassem numa mesa invisível no meio do seu peito. Eles não discutem, não brigam, mas trocam olhares. Há uma conversa acontecendo entre eles que você não ouve com os ouvidos, mas entende com a alma. Você percebe, eles estão decidindo algo. Sobre você, sobre o que fazer com você, daqui para frente. É quase engraçado. Você, o anfitrião, agora sendo observado por seus próprios convidados.
Você que tentou controlar todas essas emoções por tanto tempo, agora sendo avaliado por elas, mas não como julgamento, é mais como uma eleição. A gente precisa decidir quem vai guiar você nos próximos dias, diz Coragem, assumindo momentaneamente a palavra. E quem precisa descansar, completa a Melancolia, olhando de lado para a culpa. A raiva cruza os braços, pensativa. O medo balança a cabeça lentamente. A alegria coloca a mão no peito, sorrindo. E a culpa? A culpa apenas suspira, como quem entende que talvez já tenha feito demais. Você pode escolher também, diz Esperança, olhando diretamente nos seus olhos. Mas precisa estar disposto a nos ouvir. Você respira fundo. E pela primeira vez percebe que não precisa eliminar nenhuma delas. Só aprender a deixá-las em seus devidos lugares. Essa não é uma guerra. É uma reunião. E você enfim entende. O que está acontecendo aqui não é sobre controle. É sobre harmonia. O salão inteiro respira com você. É como se cada emoção fosse um órgão vital. Raiva, os pulmões. Medo, o coração acelerado. Melancolia, o fígado lento. Alegria, os olhos. Culpa, a espinha. Coragem, os músculos. Esperança, a pele. Todos coexistindo em você como parte de um sistema interno que nunca foi caótico, apenas mal escutado. A mesa invisível agora está completa. E você está no centro, sentado, mas não imponente, observador, mas parte. Pela primeira vez você não tenta fugir, nem controlar, nem silenciar. Você está ali, inteiro. Raiva é a primeira a falar. Eu deveria guiar você por uns dias, diz, com um certo orgulho contido. Não para explodir com o mundo, mas para fazer você lembrar onde estão seus limites. Tem coisa demais que você tem engolido calado. Você não discorda. Lembra da reunião em que você ficou em silêncio, mesmo sabendo que aquilo era injusto. Lembra da conversa em que você foi interrompido 1000 vezes. Lembra da vez que disse tudo bem quando tudo estava bem longe disso. Mas não sozinha, completa a raiva. Eu funciono melhor com Coragem por perto. Coragem acena com a cabeça. Eu topo, diz tranquila. Desde que a alegria volte a trabalhar, chega de sumir. Alegria ri meio sem graça, mexendo nos cabelos como quem não quer ser o centro das atenções. Eu só fico em silêncio quando vocês me expulsam, diz. Eu não aguento estar num corpo onde tudo é obrigação. Onde não tem espaço para brincar, nem para fazer algo só porque dá vontade. Você sente o peito doer um pouco com isso, porque sabe que tem adiado prazeres simples, rir de bobeira, dançar, caminhar sem direção, comer algo só pelo gosto. Posso ficar mais presente, ela continua, mas preciso de respiro, de espaço, de leveza. Você concorda. E percebe o quanto sua leveza tem sido engolida pela urgência. É então que o medo ergue a mão. Todos se viram. Ele parece hesitante. Eu sei que exagero, diz num tom quase de desculpas. Mas eu só quero proteger, sempre quis. Fico gritando não porque sou ruim, mas porque acho que ninguém está ouvindo. Você se mexe na cadeira invisível, constrangido. Medo tem razão. Você o ignorou por anos até que ele teve que berrar. Tensão muscular, crises, pensamentos em looping. Ele só queria que você prestasse atenção. Talvez, ele sugere, eu possa continuar, mas mais quieto. Tipo, um alarme, não um apocalipse. Todos riem de leve, você também. Melancolia pigarreia. Ela tem um caderno no colo e escreve algo devagar. Eu gostaria de seguir como observadora, diz sem levantar os olhos. Eu sou boa em olhar para trás, em lembrar o que ninguém mais lembra. Mas sei que às vezes peso demais. Ela respira fundo. Posso ficar nos cantos como luz baixa, continua. Só peço que me visite de vez em quando, com carinho. Não para se afundar, mas para não esquecer. Você olha para ela com ternura. A melancolia já te ajudou a processar dores que ninguém mais saberia traduzir. Já te fez encontrar beleza em lugares tristes. Ela merece esse espaço, mas com delicadeza. Então vem a culpa. Ela não fala de imediato. Puxa uma pequena carta do bolso e entrega a você. Você abre. Desculpa por ter gritado demais. Eu só queria que você fosse melhor.
Mas eu confundi exigência com cuidado. Não quero mais viver grudada em você. Deixa eu ser só uma lembrança útil e não um peso diário. Você lê em silêncio e pela primeira vez sente empatia por ela. Culpa foi criada por vozes externas, expectativas que não eram suas, frases duras que você ouviu quando era pequeno, e ela só repetia achando que estava ajudando. Posso tirar férias, ela diz, mas me avisa se for fazer algo que vá machucar alguém. Aí eu volto rapidinho. Você sorri, e pela primeira vez vê culpa sorrir também. Esperança então se levanta, e todos a olham. Não preciso liderar, diz, com serenidade. Só preciso existir, como uma lâmpada acesa no fim do corredor. Não precisam me carregar no colo, só lembrar que eu estou ali. Você percebe o que ela está dizendo. Esperança não quer mandar, ela quer ser uma referência, uma direção, um lembrete constante de que há algo além. Então coragem vira-se para você. Está feito, diz. Não é uma hierarquia, é uma dança. Às vezes a raiva conduz, às vezes a alegria, às vezes é você quem escolhe, e às vezes a vida empurra. Mas agora você conhece cada um de nós. E isso muda tudo. Você sente isso. No peito, na barriga, na pele, a sensação de que algo essencial se reorganizou. Você levanta. Os outros te acompanham. O salão começa a brilhar. Não com luz forte, mas com aquela claridade que lembra a manhã bem cedo, quando o mundo ainda não gritou e tudo é possível. Você caminha até o centro do salão e fala, pela primeira vez desde que chegou. Eu não quero mais expulsar nenhuma parte de mim. Silêncio. Você continua. Eu quero aprender a escutar, a acolher, a confiar. E então algo acontece. O salão desaparece. Não como um susto, mas como quem fecha os olhos no final de uma música bonita. Tudo vira quietude. Mas dentro de você, não é vazio, é lar. Você entendeu? Essa reunião não era para organizar um comitê emocional. Era para você finalmente se tornar o anfitrião de si mesmo. A luz retorna lentamente, mas agora não há mais salão. Não há cadeiras invisíveis, nem mesa de negociação. Você está em si, inteiramente em si. E não há pânico nisso. É silencioso, sim, mas de um silêncio bom. Como quando você entra em casa, tira os sapatos e sente o chão morno da sala. A história, que antes parecia uma viagem esotérica a um lugar escondido na mente, agora se revela como o que sempre foi, um retorno. Você voltou para dentro. Voltou para o centro. Você está em pé. E mesmo sem ver mais ninguém à sua volta, sabe que eles estão ali. Cada emoção, cada uma daquelas figuras tão distintas, tão humanas, encontrou seu lugar. E você sente a presença de cada uma, como um coro afinado que te sustenta, sem roubar a sua voz. E pela primeira vez em muito tempo, você não está tentando vencer nada dentro de você. Você está presente. Coragem sopra uma ideia que atravessa sua consciência como uma brisa morna. Agora é com você. Não como desafio, mas como liberdade. Você se senta na cama, ou talvez numa cadeira. Não importa o lugar físico. Você sabe que voltou com bagagem emocional. Não daquelas que pesam, daquelas que, ao contrário, te alinham a coluna. Você revisita mentalmente os rostos que viu. A raiva, que não queria destruir, só proteger. O medo que queria ser ouvido, não obedecido. A melancolia, que desejava espaço para lembrar. A alegria, que implorava para brincar sem culpa. A culpa, que só queria descansar. A coragem que esperava sua convocação. A esperança, que nunca te deixou de verdade. E agora você, o anfitrião. Você entendeu. O que chamava de desequilíbrio, muitas vezes, era só uma reunião mal agendada. Era você tentando dar conta de tudo sozinho, ignorando que havia uma equipe dentro de si. Um grupo de versões suas com intenções legítimas, ainda que às vezes confusas. Você sempre achou que precisava escolher uma emoção e suprimir as outras. Que precisava ser só forte, ou só racional, ou só otimista. Mas agora percebe. Era sobre coordenação, não exclusão. Você não precisa mais expulsar ninguém, nem fingir que está tudo bem quando não está.
nem usar a raiva como máscara para o medo, nem se envergonhar da alegria, nem se apegar à tristeza como única forma de profundidade. Você pode sentir tudo e ainda assim permanecer em pé. Isso não te enfraquece, isso te torna humano. Você olha pela janela. Ou talvez só imagine que está olhando. A noite respira com você. O mundo lá fora segue girando como sempre fez. Mas agora você sabe, não importa o que aconteça lá fora, há uma casa dentro de você. Um lugar onde todas as suas partes foram ouvidas e decidiram ficar, não para causar bagunça, mas para caminhar com você. E esse lugar, meu caro, esse lugar é seguro, porque agora ele tem dono. Você não é mais refém das suas emoções esquecidas. Você é o anfitrião consciente delas. E isso muda tudo. Agora respira fundo comigo. Deixa o ar entrar devagar, como se você abrisse uma janela numa manhã silenciosa. Segura por um instante e solta, sem pressa, como quem deixa ir aquilo que já cumpriu seu papel. Você chegou até aqui. E talvez nem tenha percebido, mas essa história, essa jornada silenciosa com seus próprios sentimentos, foi também um gesto de cuidado. Você se deu um tempo, um espaço, uma escuta, e isso, hoje em dia, é um ato quase revolucionário. É verdade. Nada mudou lá fora. O mundo continua barulhento. As demandas, as mensagens, as incertezas, todas continuam no mesmo lugar. Mas algo dentro de você está diferente, como se os móveis tivessem sido reposicionados por dentro, como se, no meio da pressa de ser alguém, você tivesse lembrado que já é. Então, por agora, permita-se repousar nesse sentimento. Não precisa fazer mais nada, nem entender tudo, nem resolver de uma vez. Só fica aqui, de olhos fechados talvez, ou olhando para o teto, ou para o escuro, ou para o céu. Sente a segurança de estar contigo mesmo. Você não está só. Não por causa de alguém do lado de fora, mas porque finalmente está inteiro por dentro. Amanhã talvez volte o caos, os desafios, as dores, as dúvidas. Mas agora você sabe onde é sua casa interna e pode voltar para ela sempre que precisar. Boa noite. E que sua mente descanse na paz de saber que foi ouvida.